Fala, gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de conteúdo totalmente ciente. Desta vez, Luiz Saião falando sobre política e o fim do mundo. Bora ver onde a gente vai parar. A política é o fim do mundo? Uau! O que é isso, Saião? Hoje no canal do Saião vamos falar sobre política, esperança, confusão, resposta, solução ou problema de montão. E não se esqueça, se inscreva aí no canal, aperte o sininho, esteja em sintonia com a gente nesse canal especial de equilíbrio e reflexão. Mas o que a gente... Se inscreva no nosso canal, que é de desequilíbrio e doutrinação. Não esquece de olhar a descrição do vídeo aqui para ver os links que você pode apoiar o meu trampo, seja ali no Apoia-se, seja um Pix, caso esteja sobrando uma merreca por aí, tá? A chave do Pix. Assim como os cursos lá na nossa plataforma da Hotmart, em que em um único link canal você pode acessar todo o conteúdo de mais de 30 e tantas horas em diferentes cursos bem bacanas, compartilhando conhecimento com qualidade por apenas R$ 39,90 por mês. Agora, eu não sei se foi o meu analfabetismo funcional ou se foi a confusão total do outro lado aí, mas eu achei que era política é o fim do mundo. E é política é o fim do mundo. Eu tô um pouco preocupado para saber o rumo do papo, mas a gente já começou a jornada, não vamos parar. Agora a gente vai seguir. Vamos descobrir qual é a confusão total ou analfabetismo funcional vigente nesse papo. A gente pode dizer? A gente tem acompanhado aí o cenário político no mundo todo. E chama atenção, por exemplo, só olhar para as Américas, assim você vê uma realidade extremamente dividida e bastante radicalizada nos principais países. Na América do Sul, a gente tem esse elemento histórico com os dois últimos presidentes, Bolsonaro e Lula. A mesma coisa... Perguntinha aí, Sayão. Quem você apoiou em 2018? E em 2022? Só para saber. A gente observa o que aconteceu na Argentina recentemente, onde o atual presidente é o presidente Milei. Situação semelhante acontece no Canadá e, mais recentemente, com uma repercussão mundial e significativa, a eleição norte-americana entre Kamala Harris, né, que acabou ficando no lugar do Joe Biden, e o presidente eleito agora, Donald Trump. Eleição não, atividade nacional de escolha por meio de papéis e divulgação do resultado numa cartolina colorida, cheia de glitter e uma excelentíssima colagem com os nomes dos candidatos para representante do jardim de infância. Porque o método de escolha de presidente e os métodos de preparação do processo eleitoral são completamente descabíveis, anacrônicos, toscos, mal feitos, inacabados, sei lá mais que nome que a gente pode dizer, nesse paísinho aí, que infelizmente tem arma nuclear e por isso atrapalha a nossa vida. Curioso é que quando a gente olha para essa realidade de polarização acentuada, nós vamos ver que parece que nós temos isso se multiplicando em boa parte do mundo. A própria sociedade israelense hoje, numa grande dificuldade, numa luta com toda a ação terrorista, antissemita, com a intenção de dar fim a Israel, também se encontra num momento de vulnerabilidade pelo excesso de polarização. Então, eu achei que fosse pelo excesso de massacre que produz um genocídio do povo palestino, né? Porque me parece que é o desejo de acabar com o povo inteiro que está movendo uma ação bélica completamente maluca, atiçando o Oriente Médio. E sem freio, né? Que não começou ontem. Já faz uns anos. Décadas. Pô, Sayão, a gente já sabe sua posição, quem acompanha seu trabalho, mas a tal da polarização lá, a gente poderia dizer que, na verdade, é uma intensificação da crise do imperialismo. Mas para isso teria que estudar um pouquinho o que é imperialismo, como ele funciona, o que acontece aí da crise vigente do sistema que se solidifica depois do pós-guerra, enfim, a partir dos anos 90 com a globalização, e que agora está minado completamente, e a intensificação dessas crises faz com que surjam essa série de movimentos em certos padrões, assim como a intensificação da luta de classes dentro de cada país, em que reflete essas tais das polarizações.
Mas seria aí um trabalho muito acurado, vai ter que usar ciências sociais, análise geopolítica. Não vou exigir também, né? Então vamos uma coisa de cada vez, porque cada um com seu cada qual, Bíblia, Bíblia, mundo, mundo. Então a pergunta é: será que a política está virando realmente o caminho do fim do mundo? O que a gente pode dizer sobre isso? Então esse vídeo, na verdade, tem uma proposta um pouco diferente. Boa parte dos vídeos que até tentam estabelecer uma conversa entre a linguagem bíblica, a linguagem da espiritualidade e a questão da política, muitas vezes tem o propósito de levar as pessoas a fazerem com que o caminho do entendimento de espiritualidade nos diga qual é o caminho político disponível a ser escolhido. E aqui nós vamos pensar numa outra questão, que é: qual é o caminho que os políticos devem ter se eles procurarem boa e verdadeira espiritualidade? Mas deu na mesma. Não sei se você percebeu, camarada que tá acompanhando esse vídeo aqui. Mas deu na mesma. Nós não vamos procurar a espiritualidade para guiar o caminho político. Nós vamos ver o que os políticos, a espiritualidade que os políticos deveriam tomar para guiar o caminho político. É a mesma coisa. A única coisa que mudou foi o sujeito. Aparentemente. Se é o agente com capacidade de executar o poder ou o agente sem a capacidade de executar o poder. O método foi exatamente o mesmo. Ai, 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 ai. Tudo bem. Por que isso se torna tão importante e significativo? Porque parece, na minha opinião, que nos últimos anos temos falta de bons estadistas, de pessoas que saibam se conduzir com bom senso, com equilíbrio e que deixem um pouco de lado questões de preferências passionais. Parece que em grande parte a política se tornou uma coisa semelhante a circo, como se fosse uma paixão futebolística, como algo em que, e pelo menos nos últimos anos, conversando com tantas pessoas no Brasil e no exterior, tenho visto que as pessoas parecem que não estão votando exatamente em alguém, mas estão votando contra alguém. É uma política que se tornou excessivamente negativa, e o mais complicado nessa história é que passa ano, entra ano, e a gente olha o cenário e parece que questões essenciais ligadas à vida na sociedade, ligadas à liberdade, ligadas ao bem-estar da maior parte das pessoas, ligadas a um tratamento igual para todos, ligadas a oportunidades, elementos favoráveis, começam a deixar de ser prioridade, e as pessoas entram nesse vácuo de uma polarização problemática e complicada. A minha pergunta, se fosse um diálogo, um papo, seria: quando foi que a gente teve um momento sem crise, conflitos e posições de enfrentamento dentro de uma sociedade? Quando foi? Seja no processo eleitoral, seja na tomada de decisão, seja no âmbito político. Assim, de que época nós estamos falando? Vamos olhar a história do século XX. Narre ela na sua cabeça da perspectiva que você quiser. Foi treta durante 100 anos, gente. No mundo inteiro, na constituição do que a gente teve como sistema global estabelecido no final dos anos 90, de um ponto de vista hegemônico, e que agora está em crise poucas décadas depois. O que significa que é um processo que está extremamente intenso e instável. Então, qual foi o momento de grandes estadistas com relativa paz e tranquilidade, amor e carinho que estava tendo, que eu não saquei? Foi um grande prato raso, ou um pires de conhecimento e senso comum. Foi isso que foi dito até agora. Virou coisa de torcida de futebol, muito apaixonado, tá faltando gente aí que guia as coisas com calma. Quem? Quando? De que história que a gente tá falando? Qual é a realidade que a gente tá tratando? Sério, qual que é o período que o camarada aí tá pensando que existiu essa relativa estabilidade? Doideira. E qual é a questão? Para Não sei. pensar um pouco Não tenho disso, ideia. não tem como a gente deixar de lado a sabedoria bíblica. Preste atenção. Quando você lê, por exemplo, alguns poucos versículos de Provérbios, capítulo 15, aliás, Provérbios é um livro de sabedoria. Todo mundo que vai conduzir qualquer coisa, conduzir que seja o seu
ambiente de trabalho, a sua realidade familiar, a realidade empresarial, a realidade de um governo, de um município, de um país, a sabedoria, a arte de agir com bom senso, equilíbrio, direção e sensatez é fundamental. E olha só que coisa, nós estamos precisando que os políticos venham a descobrir o caminho saudável de uma espiritualidade que pode muito a nos ensinar. Quer ver o que diz Provérbios? No caso, espiritualidade presente em Provérbios, da maneira como você vai ler, selecionando os versículos que lhe interessam para propor o conteúdo. Só para a gente deixar claro. Cara, isso é muito importante, gente. Dá para ler a Bíblia só como uma literatura? Dá, acho muito massa. Na verdade, deveríamos fazer esse exercício com frequência. Mas aí ler como literatura. Dá para ler a Bíblia, quem é religioso, como uma busca para o sentido de sabedoria? Dá, mas aí ela funciona para a pessoa religiosa. Para quem não é religioso, ela não vai funcionar como regra de fé e nem como referência. Tudo bem? Que é para a pessoa religiosa, para a comunidade religiosa. Dá para ler considerando o contexto histórico, social, literário, fazendo uma exegese, uma hermenêutica para compreender o sentido específico daquele conteúdo e abrir um novo campo de discussões? Pô, esse é o que eu mais gosto. E também dá. Agora, fazer essa parada aí, que é ler o texto, freestyle, selecionando o que lhe interessa. Provavelmente, sem apresentar contexto, porque soltando aqui que vai servir para o político, vai servir para o prefeito, vai servir para o empresário, vai servir para o dono de mercadinho, vai servir para quem gerencia alguma coisa, já mostra que não está nem aí para considerar contexto do próprio texto. Vai ser para quem é fiel e está querendo tá querendo buscar um sentido aleatório a partir da boca do pastor, com pouco espaço para discussão entre as pessoas. Aí vai virar de novo aquele lance de você saca o versículo e solta ele como uma caixinha de promessas, como um realejo, como vai que dá, o horóscopo também funciona. Capítulo 15, olha só que coisa, diz assim a Bíblia: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. E nós temos vários outros textos aqui que mostram como essa maneira de proceder, de agir e de falar é determinante na nossa caminhada. Veja, por exemplo, o verso 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Que coisa impressionante a sabedoria que nós temos nesses poucos textos que aparecem aqui. E aí, poderia ter selecionado outros e soltado qualquer outra coisa também. Foi uma seleção de provérbios, que é um texto de sabedoria, a princípio popular, e que depois vai sendo compilada e organizada de um ponto de vista do poder e de execução de poder do palácio dos reis. Compilam esses textos, ele fica cada vez mais ambíguo, porque tem essas tradições, os conflitos, e aí você vai ter, inclusive, trechos entre esses provérbios, entre esses ditos de sabedoria, que conflitam um com o outro, que contradizem um ao outro, e que vai depender de como seguir aí, nesses vários conteúdos, o esforço da reflexão. Eles não dizem nada por si só. Então dá um trampo tocão fazer umas leituras assim, com cuidado, com conteúdo e tal. Aliás, se você gosta da prática de leitura comunitária da Bíblia e gostaria de aprender ferramentas para acessar esse tipo de conteúdo, vai lá no meu curso, Leitura Bíblica Comunitária. É um dos cursos disponíveis lá no nosso link. Meti um merchan que eu lembrei enquanto eu estava fazendo comentário. Mas é isso. Esse uso descuidado vai passar o ar de que é uma grande sabedoria bíblica para dizer o que o Saião está a fim de dizer. A reflexão que ele quer fazer. Ele poderia fazer uma reflexão secular, laica, aberta.
dizendo exatamente a mesma coisa. Mas aí com a Bíblia você ganha um ar de autoridade, de legitimidade, e que talvez você possa fazer passar a sua ideologia por entrelinhas, ou entre respirações, né? Quando você vai falando as besteiras que você quer falar. Vou até fazer próximo vídeo que vai sair aqui, se eu não errar, o cronograma, depois desse do Saião, vai ser eu lendo um texto da Zelota, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, chamado Bíblia e Ideologia, que é como você usa o texto bíblico para fazer valer os interesses de quem está lendo, de quem está estruturando isso aí. Aí vai dizer que não é ideológico, é bíblico. Não é sabedoria, é, sei lá, espiritual, é autoridade divina. Vou soltar, vai ser o meu próximo vídeo. Ainda a Bíblia vai nos dizer assim que o Senhor detesta o pensamento dos maus, que ele derruba a casa dos orgulhosos e ele se agrada de palavras que são palavras sem maldade. E olhando para os detalhes do texto... Cara, ele meteu a mistura de 2 versículos. Meteu 2 versículos, misturou os dois e dane-se. É mais uma prova de que pouco importa o conteúdo, né? Que um detesta o orgulhoso, mas defende aquele que mantém intacto o direito da viúva. No outro detesta o mal e... Parece até escrito aqui embaixo, mas tudo bem. Detesta os maldosos e sei lá o que lá. Mas mete o versículo, mistura qualquer coisa, tá valendo. É mais um sinalzinho leve de descuido. E lembrando que ele tá lendo o texto. Tá? Nós ainda vamos ver que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Tá vendo bem? O que quer dizer isso? É surpreendente, mas quando nós temos propostas de discussão política que envolvem, né, o maior importância da liberdade individual, importância das relações familiares, o valor da liberdade de economia, o papel maior ou menor do Estado, inclusive na proteção dos vulneráveis, o quanto ou não a sociedade deve participar para, a partir dos seus esforços, contribuírem para o benefício de todos, o respeito e o valor das pessoas, apesar da sua diversidade em vários aspectos, inclusive diversidade religiosa, como é que a gente lida com os infratores e que tipo de caminho eles devem ser levados para serem tratados de uma maneira onde exista justiça e, ao mesmo tempo, a proposta de contemplação dos elementos subjacentes àquela condição em que se encontram. Quer dizer, a realidade é complexa demais para ter apenas soluções simplistas. E o que nós vemos nos últimos tempos, na minha opinião, com a ausência de gente na liderança que tenha bom senso e sabedoria, que tenha a cara de Provérbios 15. Nós temos um cenário muito complicado. Porque uma vez... Vocês perceberam? Todos os problemas colocados já dão um certo direcionamento de tipo de reflexão. E vai passando silenciosamente, no pretexto, qual vai ser a proposta dita? Cara, eu já começo a ganhar aqui nos 8 minutos e 12 segundos desse vídeo do Saião falando, e 18 minutos e 27 segundos eu tô gravando. O bot anticomunista tá na linha. E para dizer que, também não é para ser um radical do outro lado. Vamos ser moderados. E o ser moderado é ser de direita, defensor de mercado e de estrutura vigente. Fazendo umas reforminhas ali para cuidar, num conta-gota de quem tiver lascado na competição viva e existente nessa ordem que tá aí no mundo. Nossa, mas assim, fácil. Eu aposto. Que numa situação de oposição a uma proposta que a gente possa colocar o nome de centrista, de direitista, de esquerdista, de um rótulo ou de outro, porque você sabe que nem sempre esses rótulos de fato representam a mesma coisa e que essas palavras têm significados diferentes dependendo em que parte do mundo você está, nós vamos perceber esse caminho problemático que parece que, se alguma coisa não for feita, realmente a política parece trazer o fim do mundo. Mas fim do mundo escatológico, será que então é o anticristo que está chegando? Será que o mundo está acabando? Não é bem essa a questão. É muito difícil pensar numa boa administração, de um caminho promissor no futuro, se nós temos uma população reagindo de maneira muito diferente do bom senso e do equilíbrio para tomar decisões eleitorais e democráticas. Nesse caso, as pessoas
nem votam, elas simplesmente reagem. E muitas vezes reagem de maneira passional, surpreendente. Ficamos nesse pêndulo, né, de um pensamento extremista de um lado, pensamento extremista do outro. E cada vez que um determinado tipo de proposta surge, ela surge marcada tantas vezes por uma radicalidade e até quase uma proposta punitiva em relação àqueles que agiram e pensaram de maneira diferente. Me preocupa agora os rumos desse papo daqui pra frente. De todo modo, vamos fazer aqui uma rápida avaliação, tá, minha gente? Você que tá assistindo esse vídeo. Bolsonaro tentou um golpe, tramou coisas piores, participou de um grupo aí que agora tá investigado por as maluquices e pataquada sérias, né? Contra a República e contra outras coisas. Em sua administração foi um genocida durante a pandemia. Sem contar outras coisas um tanto quanto piores. Desde sempre falando, não só falando, como defendendo efetivamente práticas completamente antipovo, antidemocráticas, antivida e tudo mais. Que teve um tipo de política econômica que massacrou e estrangulou as massas populares. Do outro lado, vamos olhar a tal da polarização. Um presidente de um partido de esquerda, de base popular, que faz de tudo para administrar e manejar os desejos de todo mundo. Concilia e concilia até o que der, com o que for. Fazendo dia de pastor, dia de louvor, dia do ministro de adoração, vai na igreja de fulano de tal, chama o outro de não sei o que, pra vir compor o grupo, agrada a Faria Lima, agrada agronegócio, agrada... Vai fazendo de tudo, sendo de base popular e também aí tentando fazer suas reparações e fazendo ações, inclusive, muito importantes para a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, de maneira contraditória, mas tentando estabelecer uma ordem básica e mínima, estruturando uma ordem democrática em moldes burgueses, apesar de ser de esquerda. Defendendo direitos humanos, estabilidade, tranquilidade e tal. Essa tal de polarização tá na mesma marcha? Com certeza não. Com certeza não, mas essa avaliação passou longe aqui. Aí parece que os dois são grandes extremistas, né? Seja um presidente de partido de esquerda, mas que atua como um grande centro gerenciador da sociedade brasileira. E fica de centro mesmo, gerenciando. É o mínimo de civilidade básica constituída depois do golpe de 64 e o processo de redemocratização. Segurando o prato para não cair. E trata como iguais, faz a parada da tal da ferradura, né? Vou nem falar de fazer a teoria de ferradura com o verdadeiro radicalismo, que seria comunista mesmo. Que é tão loucura quanto, né? Mas está por trás daí colocar essas duas polarizações e quem está fazendo uma ação moderada, de bom senso, de centro, que seria o ideal para o camarada Saião, aparece como um dos polos. E qual vai ser a saída? A Bíblia? Eu nem te digo para onde ele vai jogar o outro polo. Vai tensionar de novo pro lado onde estava o camaradinha Bolsonaro. Só que talvez sem a grosseria e o palavrão. Por isso, qual é a nossa palavra aqui? Que a gente aprenda com o tato e o bom senso de sempre refletir e aprender, continuar aprendendo na nossa vida. Segundo, que o nosso aprendizado seja marcado por uma atitude de humildade. Por quê? Porque às vezes o que é realidade dentro de um cenário não é realidade em outro ambiente, em outra situação. Eu fico lembrando, por exemplo, da história de muitos judeus na sua trajetória de sofrimento nos governos imperiais europeus. Naquele ambiente, grande parte dos judeus imaginou, olha, uma proposta que se preocupe com a realidade social e igualitária é melhor. Por isso, muitos se identificaram com aquilo que inicialmente se chamou socialismo. Só que a coisa mudou de figura. Aquilo que se configurou depois se tornou tão diferente que esses mesmos judeus acabaram deixando países onde o regime se apresentava como socialista, mas acabou se tornando muito mais autoritário do que se imaginava pelos seus primeiros idealizadores. Eu queria muito saber de qual grupo ele está falando.
E assim a coisa acabou tendo um redirecionamento. Então, nós podemos ver que um determinado pensamento que se organiza a partir de ideias que a gente pode considerar assim razoavelmente de perfil ligado à liberdade econômica, à ação em nome de valores que nós defendemos, de repente, uma coisa dessa dentro de um discurso radicalizado pode virar uma coisa semelhante ao nazismo. E um determinado pensamento que está preocupado com causas consideradas sociais, aparentemente igualitárias, pode ser encaminhado de uma maneira a virar um stalinismo ou uma Coreia do Norte. Portanto, Ai, meu Deus do céu. É, teoria da ferradura do começo ao fim. Mas vamos lá. Liberdade econômica. Não sei o que. Foi jogando vários elementos de mercado. Como a nossa. Vou dar um replay aqui. Presta atenção. a partir de ideias que a gente pode considerar assim razoavelmente de perfil ligado à liberdade econômica, à ação em nome de valores que nós defendemos, de repente, uma coisa dessa dentro de um discurso radicalizado pode virar uma coisa semelhante ao nazismo. Meu pai amado, a carta nazi caiu do nada. Mas tudo bem. Digamos que tá certa aí a argumentação. Talvez eu até concordasse em outro ponto, mas deixa quieto. O lance foi liberdade econômica, ação não sei o que lá, tal, como a nossa. Nós. Como nós defendemos. Nós quem? Esses são os valores que estariam conectados ao cristianismo, aos cristãos que seguem o livrinho e a autoridade bíblica? E um determinado pensamento que Bom, está determinado. preocupado com causas consideradas sociais, Considerados aparentemente sociais. igualitárias, pode ser Aparentemente. encaminhado de uma maneira a virar um stalinismo ou uma Coreia do Norte. Portanto, Sacou? Aí, a esquerda, o socialismo, tal, não sei o que lá, tá lá. Não é o nosso. O nosso é o da liberdade econômica e tal. Aí a gente vai pegando ó, as sutilezas, como vai passando o conteúdo. De todo modo, eu não vou nem soltar a cartada do stalinismo de Coreia do Norte, como se fosse a mesma parada, a mesma linha, como se fosse esse autoritarismo todo que imaginário popular acabou sendo criado, dada a tremenda propaganda imperialista que vigora, assim, por aí. E aí eu recomendo que vocês acompanhem o trabalho do João Carvalho, o trabalho do Lucas Rubio, o trabalho do Felipe Durante apresentando como é a vida na China e também muitas vezes comentando sobre a história de revoluções no Oriente. Quem mais que a gente pode citar aqui no YouTube? Cara, deve ter vídeo do Ian também, uma galera por aí falando sobre os mitos do stalinismo e essa coisa toda. Então, fica algumas dessas dicas e um livrinho que eu sempre recomendo. The Red Theology, do Roland Bower. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para ler o livrinho, porque lá ele discute a questão religiosa nas revoluções, em especial do Oriente e também algumas na Europa, tá? E como estava conectado com a questão religiosa. Aí vale a pena demais. O último capítulo, inclusive, é sobre a religião na Coreia do Norte. E acho que isso já vai quebrando um monte de mitos e um monte de parada que fica aí inculcada na nossa cabeça por repetição e por teorias de ferradura. Que quem não sabe é aquela teoria do burro, né? Que conecta nazi a comunista. Como se fosse a mesma coisa. Faz essas pontes completamente aleatórias. Que não tem nenhum sentido, nem critério. Completamente bizarro. portanto, é necessário que a gente preste bem atenção. Eleitores, políticos, todos que querem aprender, eu os convido hoje a beber da sabedoria de Provérbios, porque senão, se nos tornarmos reféns desse comportamento desequilibrado de polarização, de falta de aprendizado, de soluções simplistas e falta de devida atenção ao que importa para o mundo e para a nação, de fato, nós só vamos ir na direção de confusão. É curioso ver que a verdade é essa. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, dura, desperta a ira. Quantos milhões de votos, quantas decisões democráticas importantes e significativas talvez surgiram nessa proposta problemática de ação e reação. Vamos construir o futuro sempre nessa lógica
perversa e perdida de mera confrontação e oposição? Então, escute o conselho aqui do amigo Saião, que depois que leu Provérbios, foi impactado com cada lição que ajuda a gente a ser mais sensato e aprender a amar o irmão, mesmo quando ele pense de uma maneira que parece ser em outra direção. Cara, foi um grande sopa de nada, né? Lugar comum, vamos ler a Bíblia, e a Bíblia diz que então a gente tem que ser calmo e tranquilo, e que não adianta soluções simples, nem simplistas. E o vídeo inteiro foi um grande papo abstrato, do qual agora eu estou relativamente arrependido de ter passado, mas já que estamos aí, seguiremos. Que simplesmente diz que era só ler a Bíblia e seguir o conselho aí de ser sensato. Ó que fácil. Se você fosse sensato, tudo estava resolvido. Se a política, o pessoal fosse sensato, estava tudo resolvido. Só falta sensatez. E a sensatez a gente adquire lendo a Bíblia. E a Bíblia fala que a gente tem que ter sensatez. Está resolvido o problema. Se você ler a Bíblia e for sensato, e ao ser sensato ler a Bíblia, não tem mais problemas, não tem mais polarização, não tem luta efetiva e real entre capital e trabalho, não existe luta efetiva e real entre o imperialismo estadunidense e o resto do planeta, não existe luta efetiva e real para tentar interromper o processo de produção e reprodução do capital que destrói as condições de produção e reprodução da nossa vida enquanto pessoas desse planeta. Era uma questão de sensatez. Era só sentar e conversar lendo a Bíblia. Faltou o cafezinho de Dona Joana pra gente acalmar um pouco a elite do agronegócio fazendo queimada aí na Amazônia. Ai, meu Deus do céu. Usar a Bíblia desse jeito, falando um grande nada, como se fosse sabedoria, discutindo questão séria, sem produzir um pingo de conscientização sobre a realidade. E assim segue muito papo dentro de progressista também, tá? Que o Saião tá dentro do escopo conservador, mas progressista também. Gosta de um monte de discurseira de valor abstrato e não discute a realidade, não traz para discutir junto com a Bíblia ciência social, análise da realidade social e conduzir as paradas como uma experiência comunitária de fé e efetivamente de luta social e de organização dos coletivos para tentar transformar a realidade de modo que seja cada vez mais possível termos um mundo que atende às necessidades das pessoas e garante condições para que a gente possa viver, desfrutar, estar com a família, ir para o culto e tal, e não só a sensatez da leitura do texto bíblico ao café de Dona Joana. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve por aqui, não esquece de curtir este videozinho, comentar, espalhar a palavra por aí, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque lá tem links importantes para o meu trampo, inclusive a chave do Pix. Beleza? Tamo junto, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final, e quem sabe o próximo vídeo será sobre Bíblia e ideologia. É nóis.